aplicado à legalidade. É uma noção maior da legalidade. A administração não se vincularia apenas à lei em sentido formal, estrito. Ela se vincularia a tudo aquilo que é um comportamento legítimo em uma sociedade. Costumes, princípios gerais do direito, princípios anexos ou deveres anexos, confiança, etc., boa-fé. Amplia a noção de legalidade. Isso é o princípio da juridicidade. E a juridicidade justifica você punir um servidor público simplesmente por violar um princípio da administração pública. Puni-lo por ato de improbidade simplesmente por violar um princípio da administração pública. A STJ tem vários julgados em relação a isso. Relembrando bem rapidamente, são 3 as mutações pelas quais passou o princípio da legalidade. Primeira, razoabilidade e legitimidade. A legalidade evoluiu um pouquinho para que o Poder Judiciário pudesse controlar a razoabilidade e a proporcionalidade e a legitimidade de um ato administrativo. Veja, originalmente legalidade era só aquilo que a lei efetivamente previa. E razoabilidade estaria no conceito de mérito administrativo. Na primeira evolução do princípio da legalidade, a razoabilidade saiu do mérito e entrou para a legalidade, permitindo que o Poder Judiciário passasse a controlar os atos administrativos que fossem irrazoáveis e não proporcionais. Certo? Primeira mutação do princípio da legalidade. Segunda mutação, a mais simples, constitucionalidade, não é isso? O ato administrativo ou a conduta da administração tinha que estar prevista em uma lei ou dentro do sistema jurídico permissivo, mas essa lei, ao mesmo tempo, tinha que ser razoável e respeitar a Constituição Federal, teoria da filtragem constitucional. E a última das mutações, princípio da juridicidade, que é justamente o que nós estamos falando, né? Tem uma quarta ou quinta, não? Não, tem não, mas tem 3 graus. Estou logo perguntando, porque o bicho aqui estuda tudo logo, eu vou perguntar logo antes. Tem 3 graus de vinculação da juridicidade. Diz aí, mestre. Não lembro dessa hora, eu não lembro mais não. Ei, mestre, pegou o controle? Ei, só pegar o material. Pegue lá, mestre. Norberto, passe bem pro mestre. Sim, Anderson. Não, eu lembro não, 6 horas, né? Rapaz, os caras só faz falar que tem 3 níveis de vinculação. Luiz Fux, que fixa os 3 níveis. Pronto, você vai jogar lá no grupo para nós esse jogado aí. Eu falei pro Pagani, ele perguntou um negócio lá, mas eu não sabia desses 3. Também não lembro desse aí não, Eu tá acho que vendo? tinha falado muita coisa. Pá, o Anderson já não é mais o mesmo. Rapaz, onde pode? Tu acha que ele não ia saber esse negócio aí, velho? Eu acho que ele tá querendo ir embora, velho. Tô achando também. Depois das 6. Sim. Então, letra D, galera. O restante tá tudo equivocado. Ó. Letra A. Primeira mutação, juridicidade, não. A última. Apesar das mutações, a razoabilidade e a legitimidade continuam no mérito? Não, foi a primeira mutação. A filtragem constitucional representa a mutação mais recente? Não, é a segunda mutação. O caráter dialógico do direito administrativo reflete concepção clássica? Pelo amor de Deus. Essa questão Não é do isso? Silva fez, Fui eu. Sim. É inédito. Tá vendo? É inédito. E botar umas questões que não caem, né? Pô, porque senão não cai assim rotineiramente, né? Nas provas aí. E ainda não caiu. Não, mas juridicidade já caiu bastante. Bastante. Até na prova oral dos meninos aí, né? Mas não perdoa não, eu falei pra ver se ganhar uns pontos aí, mas não vou não. 9, aliás, 29, civil agora. 29, qual o gabarito? D de dado, alguém marcou diferente da D? Vamos lá. Erro da A é um absurdo, galera, pelo amor de Deus. Sendo o domicílio local em que a pessoa permanece no âmbito definitivo ou decorrente da imposição normativa, como ocorre com os militares, o domicílio contratual é incompatível. Pelo amor de Deus, o foro de eleição, tem tanta coisa aí, artigo 78 do Código Civil, né? Então, errado o item. Letra B. Conforme a teoria natalista, o nascituro é pessoa humana titular de direitos. Teoria concepcionista, né? Errado. Teoria concepcionista. Errado. Letra C. De acordo com o Código Civil, deve ser considerado absolutamente capaz aquele que, por enfermidade ou deficiência mental, não possui... Mudou, né, galera, a lei. Só o menor de 16. Artigo 3º, a lei mudou, agora só o menor de 16. Letra E. Na hipótese de desaparecimento do corpo da pessoa em situação de grave risco de morte, como, por exemplo, no caso de desastre marítimo, o reconhecimento do óbito depende da pré-declaração de ausência.
é justamente a situação em que independe da declaração de ausência. Isso está no artigo 7º do Código Civil. Ou seja, é extremamente provável que o cara morreu. Certo? Por exemplo, você vê aquela torcida toda do Flamengo assim no estádio. Você pensa que ali é um velório. Coletivo. Extremamente provável que o time está morto. O engraçado é que a lei diz assim, o juiz tem que fixar a data, né? Tem. Tem não, elementos mínimos. A data do desastre, sei lá. Letra D. A ocorrência de grave e injusta ofensa à dignidade da pessoa humana configura dano moral, sendo desnecessária a comprovação da dor e sofrimento para o recebimento de indenização por esse tipo de dano. Dano em re ipsa, não é isso? Letra D. Posição de dano moral por feto lá. Exatamente. É isso mesmo. Lembrar, né, galera, que o STJ, eu acho que está no material de vocês, tem um precedente lá do Luiz Felipe Salomão, que ele está dizendo que a jurisprudência começa a migrar da teoria natalista para a teoria concepcionista. E é verdade. Vários institutos jurídicos nossos dão um nítido caráter de que nós estamos migrando para valer para a teoria concepcionista. Alimentos gravídicos, direito a seguro DPVAT, dano moral, nascituro. Claro que o reconhecimento de paternidade já existia, né? Direitos hereditários. Então, uma série de coisas aí que... Pelo menos a concepcionista mitigada lá, né? Exatamente, da realidade condicionada, né? Que é da Maria Helena Diniz, da personalidade condicionada ou da personalidade formal, né? Letra D para a questão 29. Questão 30. 30 é moleza demais, rapaz. B, alguém marcou diferente da B? Qual é o erro da A? Doutores, pessoa jurídica em domicílio necessário? Pelo amor de Deus. Não, pessoa jurídica de direito privado, né? Público aí não tem sentido, né? Público a gente sabe que tem. Errado, isso está em qual artigo? 76 do Código Civil. Erro da C. O atributo da fungibilidade de um bem decorre exclusivamente de sua natureza e é a vontade das partes, meu amigo. Está lá no artigo 85. A vontade das partes pode tornar um bem fugível ou infugível. Errado. Os rendimentos são considerados produtos da coisa, já que sua extração, pelo amor de Deus, o cara mistura tudo, fruto com produto, né? Só lembrar, né, galera? Os frutos, eles não esgotam a potencialidade da coisa. O produto, a cada retirada, diminui a potencialidade da coisa, né? Então, essa é a diferença entre frutos e produtos, não é isso? Aqui, no caso, nós estamos falando de fruto e não de produto. Os aluguéis que o cara recebe mês a mês, é fruto ou é produto? Fruto civil, meu querido. Porque o aluguel que eu vou receber ali não está diminuindo em quase nada a minha casa. Ou não é para diminuir, por exemplo. É um fruto e não um produto. O produto danifica o bem. Certo? O cara que sai solteiro e pega uma mulher num dia, uma mulher no outro e uma mulher no terceiro dia. Isso é um fruto ou é um produto? Produto. O cara vai ficando velho já. Serve mais para nada. É um produto, né, comandante? Depois de muitos anos, né? Mas ela fica velha. Não, o Maradona não é. O Maradona tem 8 meninos. É um fruto ou é um produto? É um produto, Maradona. Que isso acaba com a gente, viu? Brincadeira da parte, né? Mas. Com a gente, ó. Com a gente, rapaz. Até porque eu não tenho nenhum menino, né, rapaz? Mas acaba com a gente, rapaz. Isso é verdade. Mas a coisa que acaba com a gente é trabalho, né? Filho não, viu, Maradona? Por isso você tá jovial desse jeito aí. Aí juntou o menino com o trabalho. Aí junta menino no trabalho, tá morto. Letra E também é um absurdo, né, galera? Só se você esquecer muita coisa. Ao possuidor de boa-fé, faculta-se o exercício do direito de retenção para ver-se indenizado das benfeitorias úteis e voluntárias. Necessárias, meu amigo. Batido, né? Necessárias. Artigo 1219 do Código Civil, né? Só as necessárias e úteis. Sobrou aí para nós, meu querido, letra B de bombom. Pelo princípio da gravitação jurídica, a propriedade de bens acessórios segue a sorte do bem principal, podendo, entretanto, haver disposição em sentido contrário, se isso for da vontade da lei ou das partes. Inclusive, vai ser divulgado agora um informativo lá do STJ 602, falando da obrigação do fiador, que não prescreve quando o devedor principal foi acionado judicialmente e já interrompe o prazo do fiador. Para ele também, né? Porque diz exatamente como o contrato de Concordo. contrato acessório. Concordo totalmente, mestre. E o verso? Se interromper
Letra B. Não. Aí o inverso não, porque eu acho Não, porque o acessório não pode impor, né? que lá ele... O STJ tem que ser coerente, se ele tinha que manter esse entendimento. Lá fala isso aí também, né? Faz essa distinção, né? É porque o Márcio... Ficaria lá. Não, e tá perfeito, galera. Para manter o raciocínio, tem que ser desse jeito aí mesmo. 31, gabarito. D de dado, alguém marcou diferente? Só jogado aqui. No que se refere às pessoas, assinale a opção correta. O erro da A. A declaração da ausência é a condição eficiente ao recebimento de indenização do seguro de vida. Galera, seguro de vida. Ou seja, tem que estar morto, ainda que seja morte presumida. Só a ausência não justifica o recebimento de seguro de vida. Além disso, existe a morte presumida sem declaração de ausência. O que não é pressuposto. Aqui é porque ela fala que com a ausência já haveria o direito. Não. Exatamente, mestre. Tem que haver a morte. Tem julgado do STJ, viu, galera? É só uma dúvida de falar um procedimento de ausência. Eu sempre tinha estudado que o procedimento de ausência ele é feito para resguardar os bens. do Exatamente. ausente, né? É isso mesmo. Só que agora estão dizendo aí que tem uns procedimentos de ausência sem bens. Faz sentido isso aí? Sei não. Quem sabe aí, galera? Ausência sem Não, bem. mas eu acho que até no material tem falando. Ah, não lembro não. Que a situação de ausência é uma situação de Estado, né, que é um direito... Ah, para tutelar, né? Para declarar o seu. Agora, se o cara não tem bem, vai fazer o quê, pô? Aí nomear curador de que diabo vai fazer o quê? Faz sentido, mestre. Faz sentido. Agora, se tem lá no material, que eu não lembro, faz tempo que eu li, meu amigo. Então, se tem lá, tem algum fundamento. Tem, ele fala até da Não. questão do andarilho. Ele explica lá, eu não vejo onde... É uma questão de direito de personalidade, né? Ou seja, a curadoria... Mas faz sentido, Fontenelle. Ó, a própria propriedade de bens, ela muitas vezes é desconhecida, pô. Do próprio cara, por exemplo. Nesse aspecto aí, eu entendo. E acho que está certo mesmo, realmente é um direito da personalidade, a questão do Estado. Você pode ter interesse em querer que o cara seja declarado ausente. Mas se não tem bem, você declara que não tem bem, para que você não consegue de ausência? Concordo, mestre. Mas vamos para frente. Gabarito, aliás, gabarito não, estou em qual? Letra B. Está consolidado o entendimento na doutrina da jurisprudência que a oposição de consciência ou de crença pode ser exercida por representante legal de adolescente para impedir transfusão de sangue, ainda que urgente e necessária. Doutores, a doutrina e principalmente a jurisprudência do STJ diz que isso aqui é uma autoria penal por convicção. Certo? É uma autoria criminal por convicção. Religiosa, evidentemente. A doutrina não é tranquila, né? Isso aí não tem confusão aí. Certo? Letra B, viu? Autoria por convicção religiosa. Não, o cara impede que o filho receba a transfusão, o menor. Aí é uma autoria criminal por convicção religiosa, né? Segundo o entendimento majoritário hoje. Aquele homicídio, né? É uma omissão própria, né? Omissão própria ou imprópria, exatamente. Imprópria, porque não consta no tipo penal, ele é garantidor, né? É impróprio. Então o STJ chama isso de autoria por convicção. Se quiser botar completinho, autoria por convicção religiosa, certo? Caso típico das testemunhas de Jeová, não é isso? É punível, pô. É, autoria normal. Que pode haver, não sei, um perdão judicial, alguma questão para analisar ali princípio bagatelar impróprio, né? Aplicar o princípio. Aí o perdão é como se culpou, né? Na previsão. Não, mas aí tu vai para cláusulas, não tem lá o supralegais, entendeu? Tu vai além. Sim, então, autoria por convicção, na letra B. Dentre as pessoas de direito público interno estão as autarquias, as associações e as entidades de caráter privado. Não, o próprio Código Civil afasta, ainda que a elas tenha se dado estrutura de direito público, né? Letra fria do Código Civil, tá? Errado o item. Letra E. A emancipação voluntária dos pais é ato revogável, com efeitos a partir do ato de revogação. Errado. Irrevogável, tá? Está na lei? Não, está em um enunciado das jornadas de direito civil, enunciado 403 do CJF, tá? 403 da jornada. É muito bom, cara, isso aí. Da quinta jornada. A Justiça Federal é organizada pra porra nesse sentido, né? O CJF faz a jornada, você vai, debate, participa,
e daqui a pouco os enunciados estão citados, cobrados em concurso, é muito bom. Todo ano tem as jornadas. Todo ano tem as jornadas, né? Todos. E o livro lá vai chegar, viu? Eu vou sortear 5 aqui para vocês. Quem quiser comprar os outros, fique à vontade, viu? Acho que está R$70 aquele livro. E eu só vou ganhar 10, rapaz, nem vou ganhar mais. R$70, né? Foi bom o livro. Eu comentei 8 súmulas, né? Do enunciado. Bacana. Vamos para frente. Então, errado, o item é... Só um detalhe. Na emancipação voluntária, existe responsabilidade dos genitores por ato do emancipado? Se essa emancipação for para fugir de responsabilidade, ela pode ser afastada. Se não for para fugir? Eu acho que mesmo assim, ele está sendo voluntário. A voluntária, galera, tem responsabilidade subsidiária, certo? A judicial não existe, certo? A judicial não existe. Agora, a voluntária permanece a responsabilidade, mas só subsidiária, ok? Subsidiária. Mas sim. Pois é. É subsidiário normalmente também. É subsidiária. Na fraude, eu acho que a fraude é responsabilidade solidária. É, solidário, se for fraude. For fraude. A responsabilidade do responsável por menor já não é subsidiária mesmo? Mas lá falando menor ou falando incapaz? Não, mas aí o cara tá emancipado, pô. Sim. Mas É. no caso aí, É porque tem o um cara... negócio mesmo, né? A diferença. Do filho menor, lá no 900 e tanto, né? 27 em diante. normal, né? É. Seria. Não, se não há, não é fraudável, o ato Segue o mesmo regime, né? Segue o mesmo entendimento. É porque a questão seria, o cara se emancipou, retira de mim a responsabilidade, né? Permanece. Agora, havendo fraude, galera, é inegável. A responsabilidade é solidária, né? Claro, é aquela responsabilidade solidária com possibilidade de imputação, né? E é subsidiária com possibilidade de imputação. O pai, a mãe, se tiver bens dos filhos que ela possa indicar, ela vai, indica e se exonera do dever de reparação, por exemplo, né? Se exonera do dever de reparação. Então, errado item é. Sobrou a D, não é isso? Conforme o entendimento prevalecente no STJ, a dissolução da sociedade comercial, ainda que irregular, não é causa que isoladamente baixe a desconsideração da personalidade jurídica. Galera, vamos fazer um paralelo. São coisas distintas. Redirecionamento da execução fiscal é uma coisa, e é plenamente possível o redirecionamento da execução fiscal única e simplesmente em razão da dissolução irregular da pessoa jurídica. Tá? É possível, jurisprudência pacífica. Tá? Por outro lado, a desconsideração da personalidade jurídica pautada por relações civis, ela requer o acolhimento daqueles requisitos previstos lá no artigo 50 do Código Civil. Abuso de personalidade, confusão patrimonial, não é isso? Desvio de finalidade. Por esse aspecto, não é simplesmente um fator de deixar de funcionar regularmente uma empresa que justificaria a desconsideração da personalidade jurídica. E ainda há um outro detalhe. Eu até fiz essa pergunta quando eu estava no curso de prova oral com vocês. O redirecionamento, ele se aproxima mais da teoria maior ou da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica? Menor. Teoria maior. Porque é um ato ilícito, Fontinelli. Mas os requisitos são Ato ilícito, mestre. menores, né? Não. A teoria menor, um mero obstáculo à satisfação do crédito da fazenda pública já justificaria, por exemplo, o redirecionamento. Ali não, ali a dissolução irregular só justifica o redirecionamento. É ato ilícito, legalmente elegido pela lei como ato ilícito. A dissolução irregular, pô. Pela lei tributária como ato ilícito. A consideração que eu ia fazer aqui é porque, no caso de ato ilícito propriamente dito, tem que ser buscado o sócio que era responsável administrador ao tempo da prática do ato. Inclusive, se diferencia disso no caso de dissolução irregular, né? Que tanto faz o atual quanto verdade. o anterior. Em sentido amplo, o ato ilícito, eu vou buscar o gestor da época do fato. No redirecionamento, não, pouco importa. O STJ mudou o entendimento, né? O entendimento antigo era que... Dissolução irregular, né? Isso, dissolução irregular. O entendimento era que só alcançava os bens que estivessem usados na gestão, e o STJ disse que pouco importa, porque quem justificou a dissolução irregular é que vai arcar com todos os atos, podendo haver subrogação dele em relação aos créditos anteriores. Na dissolução irregular, o sócio que é administrador atual fugiu com o bem da sociedade. Por isso. Exatamente. Ou ele que deu causa à frustração empresarial, né?
Então, STJ tem precedente, RESP 762555. Quem quiser anotar, o RESP 762555. Tá? Mas, não sei não, daqui a pouco isso aqui vai... O STJ vai chamar de novo o tema. E vamos ver onde é que vai chegar. Letra D para a questão de número 31. 32. D também. D também. Alguém marcou diferente da D? Ó, letra A, emancipação voluntária depende de decisão judicial. Pelo amor de Deus, doutor, isso foi voluntária. Depende de decisão judicial? Não depende. Depende de uma mera escritura pública, registrada no correspondente cartório, mas não depende de decisão judicial. A emancipação voluntária não depende de decisão judicial. Sem sentido. Letra B. A comoriência... A questão vai dizer que a comoriência só é possível se os caras estiverem no mesmo local. Não. Não precisa, né? Basta morrer no mesmo momento. Pouco importa se estão em mesmo local ou em local distinto. Comoriência é um critério puramente temporal e não um critério geográfico. Certo? Um atentado, o cara mata a mulher aqui e mata o marido dela lá em São Paulo. Comoriência. Foi no mesmo tempo que ele apertou o start para a bomba disparar, comoriência. Não foi possível comprovar que houve distinção de tempo, né? É uma presunção de que aconteceu ao mesmo tempo. Exatamente. O registro civil das pessoas naturais é obrigatório e tem natureza constitutiva, declaratório, meu amigo. Olha o absurdo para você considerar isso aqui. O molequinho nasceu, acontece muito lá em Bacabal. Aí não tem identidade, vai fazer a identidade e o registro com 50 anos. Quer dizer que ele se constituiu ali, no dia daquele registro. E a interdição, declaratória ou constitutiva? A interdição, rapaz, o último julgado é que ela é declaratória. Não, Ela declara o estado Só de interdição, mas ela constitui a situação jurídica. É isso que eu ia dizer. Inclusive eu botei julgados recentes lá no material de vocês, se eu não me engano. Eu não pretendi, eu disse que ela é constitutiva. Eu fui pesquisar mesmo, no jurisprudência do STJ e vi que Mas eu acho que eu botei julgado recente no material de vocês sobre isso aí. Se eu não estiver enganado, na apostila dessa natureza da interdição. Se eu não estiver enganado, está logo uma das primeiras páginas lá. Voltando. Agora sim, é evidente, o registro da pessoa jurídica ele é constitutivo. Tá? Letra E. Os menores de 16 anos são absolutamente capazes de fato e de direito, e mesmo que representados não têm legitimidade para determinados atos. Pelo amor de Deus, né, galera? Errado o item. A legislação civil brasileira admite o reconhecimento da morte sem a existência do cadáver e sem a necessidade de declaração de ausência. Está onde? Artigo 7º do Código Civil. Moleza essa questão, rapaz. Fácil demais, bicho. Vocês reclamando que as questões estão difíceis. Não, é só de funcional que eu boto uma coisa. 33. A respeito dos bens, qual o gabarito? 33. B bola. B bola, né? Pelo amor de Deus, transcrição da lei, né, galera? É possível a cobrança de retribuição pecuniária pelo uso comum do bem público. E isso não altera a sua natureza jurídica de bem público. Ficaram a dúvida em algum item, galera? Sinceramente, a herança torna-se indivisível até a partilha, não é isso? Então, errado o item D. Os direitos reais no item E, que são considerados imóveis, não é isso? Aí ele está falando pessoais, nós sabemos que os pessoais são móveis. Na letra C, considera-se bem infungível a produção agrícola. Fungível, meu, pelo amor de Deus, um caroço de feijão não posso substituir por outro, não. o gênero não parece. Não tem sentido, né, mestre? Tá? Não, é outra história, Errado o item. Os bens naturalmente divisíveis não podem se tornar indivisíveis. Claro, o artigo 88 já diz isso, a vontade das partes. Então, letra B realmente para 33. 34. D de dado. D de dado. Vamos lá.
A divisibilidade ou não de uma coisa sob o aspecto jurídico decorre de um critério utilitarista. Sem sombra de dúvida, meu amigo, eu declaro indivisível o que eu quero, de acordo com a minha conveniência. Isso é utilitarismo, tá? De acordo com a minha conveniência. Toda vez que falar, rapaz, você está utilizando um critério utilitarista, você está utilizando um critério que está sob a tua conveniência e benefício. Então, com certeza, isso está no artigo 88, que, claro que ele não vai dizer isso, mas se eu posso tornar um bem divisível pela minha vontade, isso decorre do critério utilitarista em relação a mim. Então, letra D. Mas o erro da B, aliás, da A, os bens dominicais, diferentemente dos demais bens, não se submetem periodicamente à regra de direito privado. Não. Regras de direito público, da mesma forma, com uma única particularidade, podem ser alienados. Certo? Os bens incorpóreos não admitem uso capião, mas, como regra, admitem a tutela possessória. Já vimos que não. A STJ tem até súmula, né? Que os direitos autorais não podem ser tutelados por possessórias, né? Caiu na PGM de Fortaleza agora. Objetivo ou discursível? Objetivo, né? Tranquilo, galera. Não cabe tutela possessória para bens incorpóreos. Certo? Errado. A consuntibilidade, ou seja, um bem consumível, que um bem gera, é incompatível com a infungibilidade. Galera, vamos lá para o exemplo mais simples. Vamos imaginar que o comandante está num dia de cozinheiro, mandou pegar uma erva que só nasce uma vez a cada 50 anos no Himalaia e fez um docinho com essa erva lá do Himalaia. Então ele só fez um docinho, mas para comer. Esse bem é consumível. Mas comendo, morreu, só tem outro daqui a 50, 100 anos. É infungível. Então não há uma correlação necessária, de modo que um bem consumível pode sim, normalmente, ser infungível. Ok? Pode sim, numa boa, ser infungível. Sem problema nenhum. Então aqui, letra E, vinho. Os bens acessórios são aqueles que, não sendo partes integrantes, são as pertenças, doutores, são as pertenças. Pertenças se diferem do bem acessório por ter autonomia, não é isso? Tá? Pertenças e não puramente bens acessórios, as pertenças. Artigo 93 do Código Civil. Sobrou a letra D de dedo. A divisibilidade ou não de uma coisa sob o aspecto jurídico decorre de um critério utilitário. Já tinha falado, era? Rapaz, não acredito não. Comentei logo a primeira, letra D. Vamos para a próxima, 35. Qual o gabarito? Aí, não, marquei A, uma ótica constitucional aí dos direitos civis. A de amor. Que diz respeito à capacidade civil, aos direitos de personalidades, associações e negócios jurídicos, assinala a opção correta. Letra B. As informações genéticas são parte da vida privada e não pode ser utilizada para fins diversos que motivem seu armazenamento, registro ou uso, ainda que haja autorização do seu titular. Essa partezinha final matou, né? Havendo autorização plenamente possível. Letra C, galera, ó. Dissolvida a associação, é a associação ou é fundação? Aplica-se aqui a quê? Nesse ponto, as fundações. Fundação, galera. O destino de bens é fundação. Não, destino. É pro destino de bens é fundação. Tem igual parecido, só que não diz que tem que ser o... Vamos ver aqui rapidinho. Eu acho que na associação... É porque é independente que é independente de período de deliberação. aí é que diferencia das associações. Mas aí é fundação, mas esse requisito. Não, do jeito que ele está aqui, era para ser aplicado às fundações. Isso, então pronto, não vou nem olhar. Os associados podem dar a destinação diferente do que essa aqui. Muito bem, doutores. Então errado o item, porque aqui se aplica a fundação. Cadê, galera? Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé, usos do lugar onde sejam celebrados, com todas as práticas habitualmente... Pelo amor de Deus, galera. Errado. Como é que eu não vou considerar costumes, né? Em negócios jurídicos? A emancipação por sentença do juiz não está sujeita à desconstituição por vício de vontade. Galera, nada que tenha vício de vontade não pode deixar de ter a possibilidade de desconstituição.
Lembre-se que até mesmo o acordo judicial homologado por sentença, havendo coação, é possível a sua desconstituição. É a única hipótese hoje de desconstituição de um negócio jurídico firmado por sentença, ou a homologação de uma decisão judicial, de um acordo, por exemplo. Aí o meio processual, mestre, é anulatório ou é... Anulatório. Se for juizado, então, aí que é anulatório mesmo, né? Ou uma petiçãozinha nos próprios autos. Eu admito uma petição nos próprios autos. Lembrar que, por exemplo, até a arbitragem, não é isso? Que a decisão da arbitragem é totalmente vedada ao controle jurisdicional, havendo vício de vontade ou coação, o magistrado pode apreciar a decisão do árbitro. Portanto, galera, plenamente possível enunciado 397 da jornada de direito civil. Agora não sei qual, acho que é a quinta também. Quinta jornada de direito civil. Errado o item. Sobrou a A. O cônjuge sobrevivente ou qualquer parente em linha reta ou colateral até 4º grau tem legitimidade de forma concorrente ou autônoma para exigir que cesse ameaça, lesão a direito de personalidade do parente falecido, né? Porque o 12 é limitativo, né, galera? Aí vem o enunciado 398 e dá esse caráter mais ampliativo. Então, o meu querido aluno vai ver que a fundamentação está no artigo 12 do Código Civil e no enunciado 398 do Conselho de Justiça Federal. Então, letra A, um raciocínio que realmente leva à questão seria esse, de fato. 36. Mas tem a ressalva aí, né? Vamos ver. A respeito da pessoa natural, papapá. A vontade humana não constitui elemento da personificação da pessoa jurídica. É lógico. Nós temos N situações em que o afecto ou o elemento subjetivo é determinante para a formação de pessoas jurídicas, principalmente as sociedades pessoais e não as sociedades de capital. Lembrar que mesmo na sociedade de capital é possível haver o elemento subjetivo como preponderante, no caso das sociedades anônimas fechadas, né? Capital aberto também. Ainda seja um capital aberto. O STJ julgou essa daí do grupo familiar, né? Precedente dele, né? Então veja, mesmo nas sociedades de capital, se for sociedade fechada, é possível que o elemento subjetivo, que o ânimo de fazer parte da sociedade seja elemento essencial de sua constituição, né? Só lembrar, o que difere uma sociedade anônima fechada de uma sociedade anônima aberta? A venda e mercado de valores. A sociedade anônima aberta é aquela que permite a venda de suas ações e de seus direitos mobiliários no mercado de valores. A sociedade fechada, o tratamento é direto entre os próprios entes, sem possibilidade de negociação de seus títulos no mercado mobiliário, né?